1 Coríntios, capítulo 1, 10 a 12 e capítulo 3, 1 a 9. Diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, ele roga, não é? Ele exclama, ele suplica. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. E agora, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Ok? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Queridos, então, nós lemos esse texto. É um texto que fala de fato sobre divisões, sobre infantilidade, imaturidade, né, que é exatamente a causa dessas questões, né, dessas questões de divisão, de preferências, enfim. A visão madura espiritual é de nivelamento mesmo, né? É tranquilo, se eu sofro alguma coisa, eu entendo, eu sou maduro. Então, eu procuro não dar prosseguimento e falar na mesma altura, não, pelo contrário. Então, eu sou servo de Cristo e eu trabalho exatamente o contrário disso aí, para deixar tudo tranquilo, tudo na paz e caminhar junto. Mas a divisão foi o primeiro problema relatado por Paulo na carta em questão. Está no capítulo 1, no versículo 11. Né, já no versículo 11 do capítulo 1. Toda divisão é perigosa. É perigosa a divisão. Jesus diz lá em Mateus 12, 25 o seguinte: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Qualquer casa ou cidade, a própria família, se tiver racha, desenvolver essa animosidade, né, ela não subsistirá, vai acabar rachando, vai acabar tendo problemas seríssimos, né? Muitas tragédias, inclusive, são resultado de desentendimento, falta de união. Nenhum não quer ceder, não quer pagar o preço, não quer abaixar o tom, e aí a coisa complica. Essa não é a característica do servo do Senhor, que é manso. Bem-aventurados os mansos, porque dos tais é o reino dos céus. Manso, a palavra manso significa exatamente aquele que consegue dominar os impulsos, que consegue manter estável, tranquilo. E é por isso que Paulo vai comparar a igreja a um corpo, né, nessa questão de união, de unidade, da importância da unidade. Então a igreja é um corpo que trabalha junto, não tem como trabalhar, nenhum órgão não pode se desenvolver, ele depende do outro, e eles trabalham sempre em conjunto. Muito bem, deixa eu dizer alguma coisa então sobre o texto que nós lemos, sobre a igreja de Corinto, a cidade de Corinto, para que nós possamos tirar mais proveito do texto. A cidade de Corinto foi destruída em 146 antes de Cristo. Perceba que é uma cidade então muito antiga, porque ela foi destruída, não estou dizendo construída, em 146 a.C. Gente, está muita microfonia, eu vou trocar de microfone.
Queridos, se a cidade foi destruída em 146 a.C., ela foi reconstruída em 40 depois de Cristo. Ela foi construída pelo imperador César Augusto. Quando César Augusto reconstruiu a cidade de Corinto, ele desenvolveu uma política de povoação. Então ele beneficiou aquelas pessoas que fossem para Corinto. E com isso foi gente de vários lugares, de idólatras, adorando vários deuses, muita imoralidade, era uma cidade portuária. Enfim, desenvolveu ali, a cidade era tão imoral, a cidade de Corinto, que se alguém te ofendesse, fizer alguma coisa, você tinha uma arma, é só falar, você é de Corinto. Estava realmente denegrindo a imagem do cara, porque a cidade era terrível, a imoralidade, a prostituição, a idolatria, tanta maldade ali, era terrível. Mas se a cidade de Corinto foi reconstruída em 40 depois de Cristo, a igreja lá foi construída em 52 depois de Cristo. Ou seja, a cidade de Corinto, não fazendo confusão, foi construída 40 antes de Cristo. E a igreja de Corinto foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária em 52 depois de Cristo. Paulo fundou essa igreja lá, era a política dele, ele passou 18 meses lá para preparar, para estruturar a cidade, e aí para estruturar a igreja, e aí ele foi para Éfeso, fazer o trabalho missionário dele lá em Éfeso. E após 3 anos em Éfeso, Paulo recebeu uma comitiva vinda da casa de Cloé, trazendo uma série de denúncias. Os estudiosos dizem que Cloé era uma irmã que a igreja era na casa dela. Nessa época não existia igreja, assim como nós. As igrejas acontecia na casa dos irmãos. Igreja que está na casa de fulano, igreja que está na casa de ciclano. É por isso que algumas igrejas desenvolvem esses cultos assim nos lares, porque houve um crescimento muito grande quando a igreja acontecia nos lares, inclusive na época de Atos, na igreja primitiva. Então ele recebeu essa comitiva, após 3 anos lá em Éfeso, trazendo várias denúncias, o que levou ele a escrever essa carta, não é essa carta. Alguns dos problemas dessa igreja grande, rica em dons espirituais, era uma igreja muito rica de dons. Aliás, dizem que a igreja que tinha mais dons espirituais, e era a mais infantil, a mais carnal e também a mais problemática. Um dos problemas daquela igreja era a facção. Eles gostavam muito de discordar acerca de qualquer assunto e formar grupos em torno de si mesmo, dando preferência a algum mestre. Então, qualquer assunto, qualquer coisa era motivo. Eles gostavam de discordar da outra parte. Talvez porque fosse na época da cultura grega, dos filósofos, os filósofos gostam de conversar, de debater. Então, eu não sei se eles herdaram isso, mas eles gostavam muito de discordar acerca de qualquer coisa. Isso era um problema sério na igreja. No capítulo 1, no versículo 12, Paulo diz: uns estão dizendo, eu sou seguidor de Paulo, outros dizem que estão do lado de Apolo, ou de Pedro, e outros ainda que só eles são os verdadeiros seguidores de Cristo. Ou seja, existia ali pelo menos 4 grupos dentro da igreja. Os de Pedro, provavelmente os judaizantes, aqueles que não gostavam dos gentios, queria que o cristianismo fosse judaico, ali a circuncisão, aquele negócio todo, porque Pedro representava o judaísmo. Paulo já representava os gentios. Então, os gentios ali preferiam Paulo. Já aqueles que gostavam de uma palavra mais refinada, preferiam Apolo. Apolo tinha uma retórica muito grande, ele tinha vindo de Alexandria, era muito preparado e se converteu, nessa época tinha os eloquentes, aqueles formados em retórica que saíam fazendo shows e se apresentando,
né, falando, a fala, de fato, é muito bonita, né, bem elaborada, é uma arte, e Apolo falava, então aqueles que gostavam de uma palavra bem refinada eram os adeptos de Apolo, e os de Cristo, né, aqueles que acreditavam que eles eram os prediletos, eles eram os preferidos. Então havia esses grupos. E falando também, queridos, em questão cultura grega, era assim que os filósofos ensinavam os seus discípulos, ou seja, seguindo. Eles pegavam e começavam a andar, então o discípulo ia seguindo, andando com eles, aprendia andando. Não sei se alguém já leu sobre isso, né? Tem a ideia, o nome que se dava ao filósofo era o nome de uma galinha de pintim, ou de uma galinha de pintim. Então os pintinhos saíam atrás, então era assim. Então eles tinham essa ideia, né? Era cultural, então eles seguiam esses mestres, o que levou Paulo a dizer: quem é Paulo, quem é Apolo? Vocês não devem seguir, nós não somos, nós apontamos para Cristo, nós não. Enfim, mas eles estavam com esse problema de facção. Outro problema era a imoralidade, herdada, obviamente, daquela salada cultural, né, daqueles povos que vieram, né, por causa da política de povoação da cidade, de vários lugares. Era uma cidade portuária onde passava muita gente, como a rodoviária do Plano. Então, era uma cidade muito imoral. Então, isso afetou a igreja, ao ponto de um rapaz deitar-se com a própria madrasta e a igreja deixar ele agir com naturalidade, né, como se nada tivesse acontecido, que leva Paulo a falar muito bravo com essa igreja. Outra coisa que acontecia na igreja de Corinto eram as demandas judiciais. Ou seja, por qualquer coisinha, um irmão levava o outro a tribunal secular, escandalizando a igreja. O que era Paulo dizer também: será que vocês não têm alguém capaz para julgar essas questões? Escandalizam, desonram o nome de Cristo por essas pequenas coisas. Havia profanação da ceia, nós já falamos sobre isso, não é? A ceia era uma mesa farta, e o culto era nos lares, obviamente que não havia igrejas. Então uma população muito grande era escrava, aceitava Jesus e eram tratados de igualdade, né? Eram prostitutas que não deveriam ser prostitutas, porque eram escravas, não eram donas dos seus próprios corpos, escravos de toda forma, e eles aceitavam Jesus. E aí, na hora da ceia, no momento do culto lá, eles não podiam ir, porque eles dependiam do Senhor, eles eram escravos, e eles chegavam geralmente atrasados. Então, os senhores, aqueles mais abastados, chegavam primeiro e levavam coisas gostosas e comiam a ceia e bebiam, né, e fartavam-se ali, e chegavam os atrasados, e eles passavam fome, porque eles, como não tinham como comprar, às vezes eles traziam um pãozinho seco, o que podiam, e eles já tinham comido a esparrodar e abastado. E Paulo ficam muito bravo com eles, diz que vocês estão fazendo aí, isso não é ceia do Senhor, e fala muito sério, exorta eles, né? Então estava vendo esse problema que foi levado pelos da casa de Cloé até Paulo, que levou ele a escrever essa carta. Outra coisa que estava acontecendo é falta de ordem nas reuniões, né? Que eu acho que talvez nos nossos dias aconteça, né, em alguns ramos do cristianismo, quando às vezes você não consegue captar a ideia. Isso está lá no capítulo 14, quando diz: olha, vocês vêm para a igreja, um fala em língua, outro tem o dom de profecia, outro canta, então faça cada uma coisa com sequência, não faz ao mesmo tempo, que o culto de vocês é racional. Então estava essa desorganização do culto, então todo mundo ao mesmo tempo ali, e afetava, inclusive, o mais importante, que era a palavra. Então, queridos, esses problemas são alguns dos problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto, mas a gente fixa aqui nessa questão da divisão, não é? A questão da divisão. A igreja de Corinto era uma das maiores, rica em dons, mas era imatura, infantil e carnal, cheia de divisões e contendas.
Baseado em tudo isso aí que eu falei com vocês, queridos, eu queria desenvolver rapidamente alguma coisa sobre o seguinte tema: alguns males causados pela divisão. Alguns males causados pela divisão. Esses males são identificados exatamente nesse texto. Queridos, vocês vão ter que acostumar, porque um rapaz com a bicicleta, ele passa aqui toda hora, todo momento ele passa com esse som aqui, nessa velocidade. Eu creio que ele vai fazer isso até mais tarde um pouco. Daqui a pouco ele está de volta. Quero apostar? E depois de volta novamente. Então, ao tema, não perca. Alguns males causados pela divisão. Alguns males. Qual o primeiro mal, então? O primeiro seria: as divisões anulam o sentido do Evangelho. Entre os males que nós vamos expor aqui, causados pela divisão, pelo esse afastamento, o primeiro seria que anula o sentido do Evangelho. Qual é o sentido do Evangelho? Não é esse? Não é a união do corpo? Nós não pregamos isso, estar juntos, desenvolvemos uma família na terra, um corpo, as pessoas aceitam Jesus, isso é o Evangelho, e se unem e trabalham junto como se fosse uma só pessoa, um só pensamento. Esse é o Evangelho. Então essas divisões, essas diferenças, isso anula o sentido do Evangelho. Onde há a presença de divisão, há indício que o Evangelho perdeu o sentido. Porque esse é o alvo, a unidade. O Espírito Santo, qual é a função dele, a missão dele? É unificar, é ajuntar. Se há divisão, onde está o Espírito Santo, então? Esse Espírito que promove a unidade do corpo, onde é que ele está? Se realmente existe divisão, se é uma igreja cheia de diferenciação, onde é que está o Espírito? Não deve haver apenas, ou seja, não deve haver panelas ou partidos na igreja. Panelinhas, grupos, com aquilo ali eu não sento, com aquilo ali eu não falo, e o meu é esse aqui. A preferência não é só por líderes, não. A preferência é um em detrimento ao outro. Isso é prejudicial e não pode acontecer. Não deve haver preferência, entende? Porque isso mina. E esse foge, o sentido do Evangelho não é esse, foge. Uma pessoa que está andando no Espírito não causa divisão, pois não anda segundo a carne, e sim segundo o Espírito, esse Espírito que unifica. É incrível, irmãos, é incrível como as obras da carne relatadas em Gálatas 5 estão relacionadas com as divisões. Lá não tem as obras da carne, as obras do Espírito. Se você for analisar as obras da carne, você vai ver que é só coisa que causa divisão. Perceba as obras da carne, então. As obras da carne são, diz o versículo, inimizades, que começa, inimizades é obra da carne. Não é isso que causa divisão? Porfias. O que é porfia? Dicionário, contenda de palavras, discussão, disputa, polêmica. Então, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias. Isso não é só fruto da carne, é fruto de infantilidade, de imaturidade. São pessoas imaturas e infantil também, que desembocam em obra da carne. Então, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões. O que é dissensão? Dicionário, falta de concordância a respeito de algo, divergência. Isso é dissensão. Facção, as obras da carne, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensão. Facção, o que é facção? Partidários de uma mesma causa em oposição a de outros grupos. Facção, partidários de uma mesma causa em oposição a de outros grupos. Então, ele é partidário de uma causa ali, então ele não concorda com a ideia de outro grupo. A ideia dele tem que prevalecer e o outro grupo também, enfim. Então, há aquelas questões querendo prevalecer, não existe as mãos dadas, trabalhando num só meta. Quando Paulo fala um só pensamento, um só projeto, é porque os grupos, os departamentos, eles entram num acordo e aí consegue ter um projeto só. É um projeto só, a igreja tem que ter um projeto só. Porque se um grupo, eles trabalham em conjunto, se um grupo tem um trabalho, alguma coisa para fazer, a igreja envolve, aquele grupo vai ser apenas o autor da ideia, aquele que vai conduzir o trabalho. Mas todos vão trabalhar ali num só pensamento, de mãos dadas,
a divisão, a facção seria exatamente o contrário disso. Então o grupo faz sozinho, não é? Se não for do jeito que ele quer, nada feito, não há acordo, não há um denominador comum. Não existe isso. Isso é meninice, isso é infantilidade, isso é carnalidade, isso é falta de fruto do Espírito, isso é fruto da carne. E o que acontece? E não pode acontecer na igreja. A igreja tem que trabalhar numa só meta, num só alvo. Então, se eu penso diferente, tudo bem, mas eu preciso entrar em acordo ali, eu não posso continuar dessa forma. Eu tenho o direito de discordar, mas eu preciso reunir, ver o que está acontecendo, e ceder, se for necessário. Por que não? Quando a gente não cede, é por orgulho. Você não vai perder nada se você ceder. É porque o ser humano é assim. Ele é orgulhoso. Ele não quer dar o braço a torcer. Ele não quer acatar a ideia do outro. Ele não quer perder. A minha ideia é essa, eu sou o autor dessa ideia, e essa é a melhor, e não interessa, e é por aqui. Senão, nada feito. Tem que rezar na minha cartilha, porque senão, nada feito. Então, são problemas na igreja. Ainda que eu desenvolva uma ideia, se os demais acham, e eu tenho convicção de que essa ideia é a melhor, eu abro mão dela, ou devo abrir mão dela. Estou dizendo estou dando um exemplo, não estou dizendo que eu sou melhor e eu faço isso, estou dando um exemplo o que eu devo fazer. Devo abrir mão dela, essa ideia, por amor ao irmão. Não é? Até, às vezes a ideia é uma ideia até meio maluca, isso funciona como uma coisa pedagógica. Isso aí a pessoa vai aprender. Quantos irmãos eu já vi quebrar a cara porque deram corda para que ele fizesse isso e ele aprendeu a lição? Não, tem que ser dessa forma aqui. Então tudo bem. Todo mundo sabe que não é daquela por ali, mas ele quer, aí ele aprende. Né? Aí ele, com sofrimento ele aprende. Então, queridos, essas são as obras da carne, não é? Que é também meninice e imaturidade, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facções, invejas. Quando a pessoa sente inveja, por exemplo, você acha que isso é inteligência? Isso é infantilidade, isso é burrice, isso é meninice. Isso é uma declaração de incompetência, porque a inveja é porque ele queria ser igual ao outro, ele queria ter o mesmo que o outro tem. Além de uma maldade muito grande, é uma infantilidade, é uma imaturidade, é uma carnalidade, porque ele chega ao ridículo de usar o mesmo chapéu que o outro usa, né? Calçar a mesma botina que o outro calça. Olha se isso não é uma coisa para criancinha, a criancice. Por outro lado, o fruto do Espírito une. Se o fruto da carne separa, o fruto do Espírito une. Ou seja, qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor. Quem ama, cede, sofre o dano. Quem ama, não quer que sempre ele prevaleça. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é delicadeza, é bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Essas coisas, então, elas unificam, porque é o fruto do Espírito, e o Espírito, qual é a missão do Espírito? Qual o sentido do Evangelho? O sentido do Evangelho é isso. Então, se não houver isso, o Evangelho perde o sentido. E eu insisto, como pode duas pessoas afirmarem viver no amor de Deus e se odiarem? Vive no amor de Deus e se odiarem e congregar debaixo do mesmo teto. Podemos citar, por exemplo, 1 de João 4, 20, pela milésima vez. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E eu continuo tentando entender. Como pode duas pessoas louvarem a Deus juntas, cantarem ao seu santo nome, se estão em desacordo? Elas estão em desacordo, não pode olhar uma para a cara da outra, e cantam juntos, e adoram a Deus, e louvam a Deus. Como pode ser isso?
Quando Jesus diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Mateus 5, 23 a 24. Então, queridos, o primeiro mal é esse, das divisões. O evangelho perde o sentido. Sim, perde o sentido do evangelho. O segundo mal causado pela divisão, são 3. O segundo, as divisões demonstram uma igreja carnal e infantil. As divisões demonstram uma igreja carnal e infantil, que quem age dessa forma, eu repito, são pessoas carnais e infantis, e que não produz o fruto do Espírito, mas produz o fruto da carne. Olha para vocês verem, capítulo 3, 1 a 3. Você vê que pessoas carnais e infantis. Paulo fala: vocês são carnais e infantis. Alguém leia para nós, por favor? 3, 1 a 3. Então, essas características aí ele identifica como carnais e infantis. Ou seja, carnal e infantil é aquele que se deixa levar pelos impulsos da carne. Então, ele é carnal, infantil, ele se deixa levar pelos impulsos da carne. Então, qualquer sentimento, ele igual uma criança pequenininha, né, ela faz o que... Ela não tem nenhuma restrição, não é? Porque ela não tem raciocínio, não tem juízo. E essa pessoa também não tem raciocínio, não tem juízo. Vejam algumas atitudes ainda carnais e infantis. A primeira questão é egoísmo e egocentrismo. A pessoa que é infantil, que é carnal, ele é egoísta e egocêntrico. O que é egoísmo? Egoísmo é a dilatação do ego. E egocentrismo é a centralização do ego. E o que é ego? Ego é o núcleo da personalidade de uma pessoa. O ego é o âmago da pessoa, é o centro, é a pessoa, é a persona. Então, o dilatamento, o crescimento do ego egoísta é o dilatamento, porque ele aumenta o ego. E tudo ele quer para que ele possa... Tudo é ele que sabe, tudo é ele que pode, tudo ele quer para que cresça mais e mais o seu ego, porque ele tem um ego grande, ele quer um ego grande. E a centralização do ego é porque tudo centraliza nele. Então ele quer tudo para ele, tudo tem que convergir para ele. Ele é que merece, ele é que precisa, ele é que é o bom, né? E aquela lei brasileira, né? As leis brasileiras de se dar bem, então isso é egoísmo. Por quê? Porque só ele quer se dar bem, ele não quer saber, não interessa. Então, isso é o egocentrismo, porque centraliza. A inveja, que nós já falamos, né? Característica de infantilidade, brigas, ciúmes. Ter ciúmes, essa é infantilidade. Isso é burrice, né? Numa linguagem chula, é burrice a pessoa sentir ciúmes. Comentários não edificantes uns dos outros, pessoa que é infantil, não é? Que é carnal, que não tem maturidade, eles gostam de fazer comentário não edificante, que não edifica uns dos outros. Complexo de superioridade ou inferioridade também é uma característica de meninice, de infantilidade e imaturidade. Ou seja, a pessoa tem complexo de superioridade. Ele acha que ele é melhor, ele é que é o tal, que ele é o grande, que ele é o poderoso. É infantil, porque nós sabemos que por mais bom que eu seja, eu não vou andar muitos metros para encontrar um melhor. Não existe o melhor. Então, é por isso que é infantilidade. E a questão também, complexo de inferioridade. O cara acha que ele não é nada, que ele não é ninguém. Isso não é verdade, isso é ilusão dele, isso é meninice dele. Não é? Que ele não pode nada, que ele... Às vezes ninguém está falando isso, ninguém está pensando, mas ele
Tá? Ele coloca o pensamento na sua cabeça, né? Ele está pensando que eu não sou nada, e porque eu não sou mesmo, ou enfim, isso é infantilidade. Preferência por este ou aquele líder, ou esta ou aquela pessoa, isso demonstra também infantilidade. Em Corinto a coisa estava feia, os santos estão brigando uns com os outros. Como explicar isso? Se fosse uma manchete no jornal, como é que ficaria? A briga dos santos, a briga dos filhos de Deus, a briga dos justos, né? Uma coisa um tanto estranha. Mas, terceiro ponto, e finalmente, queridos, as divisões prejudicam o crescimento. Isso está, eu vou ler agora, mas isso está no capítulo 3, no versículo 2. As divisões, esses problemas, ofusca, atrapalha, impede o crescimento espiritual. Como é que a pessoa pode ter um crescimento espiritual se ele está dessa forma, envolvido com essas coisas? Então ele vai continuar menino. E é isso que Paulo fala, vocês continuam crianças, vocês não cresceram. Olha o que ele fala lá: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Isso ele está se referindo à primeira vez que ele esteve lá. Tudo bem, até aí tudo bem, eles deveriam receber leite mesmo, e não alimento sólido. Mas perceba como é que ele continua dizendo. Vou ler do início para você ver. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo. Tudo bem, vocês não podiam, vocês eram novos, mas olha o que ele, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Isso daria aí uns 4 anos e meio, porque ele passou 1 ano e meio em Corinto, mais 3 em Éfeso, não é? Daria 4 anos e meio. Diz, quando eu estive aqui, eu dei leite para vocês, porque vocês, o estômago de vocês não podia suportar, era frágil. Mas mesmo agora, vocês continuam, porque vocês não cresceram. E lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte: depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Vocês deveriam ser mestres pela idade, pelo tempo de vocês, pela idade que vocês têm. Nós, inclusive, as meninas falaram sobre isso, né? Sobre a questão, trabalhando com criança, que nós precisamos, é a mesma coisa. Até porque a pessoa, quando ele aceita Jesus, ele é criança, ele é bebê e vai crescendo. Aí eu lembrei elas, e nós compartilhamos, não foi, Abadia, que muitos, eles continuam, eles não crescem, eles são subdesenvolvidos, continua bebezões da mesma forma, eles não crescem, então eles precisam, é isso que estava acontecendo lá em Corinto, mas vocês não cresceram, fica aí em picuinha, com besteirinha, com disse-me-disse, seus fofoqueiros. Por que vocês não crescem? Por que vocês ficam envolvidos? Tanta coisa aí grande para vocês. Vai ler um livro. Vai ler a Bíblia. Vai orar para ver o que você pode fazer pelo irmão. Ao invés de falar dele, o que você pode contribuir em quê? Cresça, deixa de ser menino. Então é isso que ele está falando nesse versículo 3 aqui. Eu dei leite para vocês, porque vocês não podiam suportar. Tudo bem, mas o problema é que vocês ainda não vocês pararam no tempo, ficaram envolvidos com picuinhas, com disse-me-disse, com fulano, você viu? Nossa, olha que coisa. Você viu lá, e aí a pessoa chega, tanta prazer, que prazer, que gozo que dá, né? Essa expressão, você viu fulano? Se eu te falar, você não acredita. Essa eu tenho que te falar, essa é primeira mão. Essa você vai, senta aí e pega um cafezinho, porque essa você vai deleitar. Queridos, o segredo do crescimento da igreja primitiva era a unidade de pensamento e propósito. Esse era o segredo do crescimento, que eles tinham realmente unidade, eles conseguiam essa arte. Os departamentos ali, todo mundo, eles trabalhavam em conjuntos e chegaram num denominador comum e trabalhava com aquela meta. Olha algumas frases extraídas de alguns versículos, versículo de 2, 3, por ali. Eu tirei algumas frases, você vai lembrar quando eu ler, porque todos aqui já leram. Diz assim, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Outra, diariamente perseveravam unânimes no templo.
Outra, da multidão dos que creram era um o coração e a alma. A multidão dos que creram era só um coração e uma alma. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então ele começa falando crescimento, começa com 3.000 logo, né? E daqui a pouco começa a falar em multidões. Né? E eles sempre estavam juntos, e o segredo era esse, era porque eram só um coração e a alma, sempre estavam juntos, eles tinham o mesmo propósito, o mesmo pensamento. As facções, queridos, desembocam no cisma. Cisma é quando a igreja parte, né? Cria a igreja fulana, a igreja ciclana. Então, desemboca no cisma, no abandono da fé ou mudança de igreja. Então, nenhuma dessas coisas é saudável. O cisma, criar outra igreja, o abandono da fé, misericórdia, mudança de igreja. Como é que a igreja vai crescer? Como é que nós vamos crescer se, né? Os irmãos parecem macaco, pulando de galho em galho, parece um ioiô, vai, volta e vai, e outras coisas mais. Como é que a igreja vai crescer dessa forma? E lembrando que diferenças de opiniões não destrói a comunhão. Diferença de opinião é natural, é normal a diferença de opiniões. A questão é administrar isso com amor, com entendimento, né, e chegar a um denominador comum. Se houver amor, se houver maturidade, há de se chegar, vai se chegar num denominador comum. Quando não chega, pode saber que tem imaturidade, tem infantilidade, tem carnalidade. Quando a igreja não é capaz de chegar num denominador comum para que todos trabalhem num só pensamento, num só propósito, numa só mente. Certo? E concluindo, quero finalizar dizendo o seguinte: se a igreja é o corpo de Cristo, então não deve haver divisão nela. Se a igreja é o corpo de Cristo, então não deve haver divisão nela. Jesus orou pela unidade da igreja, porque Jesus, essa era a meta, esse era o alvo de Jesus. Lá em João 17:11, Jesus diz o seguinte na sua oração sacerdotal: já não estou no mundo, se dirigindo ao Pai, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Para que, como nós somos um, eu, o Senhor e o Espírito Santo, para que eles também sejam um, da mesma forma que nós somos um. Nós precisamos, queridos, crescer como cristãos em muitas áreas. Nós precisamos crescer. Muitas vezes nós nos pegamos agindo como infantis, como imaturos, como carnais. Tá certo? Todos nós aqui precisamos crescer. Quando nós atingimos uma maturidade maior, nós solucionamos uma série de problemas. Nós abandonamos o ciúme, a inveja, essas coisas características, a preferência. Conseguimos olhar niveladamente, sem dar preferência àquele, sem menosprezar aquele outro. Com aquele eu não falo, eu não vou com a cara dele. Então a pessoa cresce em amor, cresce em maturidade, e ele deixa essas besteiras. E a última frase: qual é a sua estatura? Qual é a sua estatura? Você é um bebê, você é maiorzinho, você consegue definir o seu tamanho? Isso não tem nada a ver com a idade, com o tempo de crente, que eu já disse para vocês que tem pessoas aí com 20, 30 anos que é bebê. Aqueles lá com quase 5 anos, Paulo fala, eu continuo dando leite, porque vocês não cresceram, vocês ficam aí, com as suas criancices aí, né, com as suas fofocas, com o seu disse-me-disse, com as suas picuinhas, com as suas besteiras, leve e traz, traz e leva, e vocês não cresceram. Qual é a sua idade espiritual e a sua maturidade, né, a sua estatura? Onde é que você fica nisso aí? Ok? Vamos colocar em pé, queridos, vamos orar, por favor. Que Deus nos abençoe, tá?
Se você quiser passar a mensagem para alguém, não para dar um ataque nele, mas para edificação, tá? Você fica à vontade. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, estamos finalizando este trabalho. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, obrigado por aquele trabalho tão bonito dos jovens, o esforço, a dedicação deles para desenvolver a unidade deles ali, trabalhando juntos. Obrigado pela escola dominical hoje também, pelo trabalho, ver além do horizonte, também a dedicação das irmãs, o preparo delas, o esforço, o esmero, que o Senhor continue abençoando elas e que realmente esse trabalho possa progredir aqui, Senhor Deus, e que junto com esse trabalho possa vir assuntos como evangelismos e outros, para que faça jus ao nome, ver além do horizonte. Que o Senhor as abençoe. Senhor, abençoe as nossas vidas, nos leve para os nossos lares com a graça, com a bênção do Senhor, que possamos ter uma semana boa de vitória e de graça na presença do Senhor. Em nome de Jesus que oramos, amém.